Fala, vizinhos, tudo bem? Olha, você que está chegando aqui, não deixe de assistir o nosso primeiro vídeo, o nosso primeiro bate-papo. A gente está falando sobre inadimplência. Estamos dando ferramentas importantíssimas para você que é síndico e conhecimento e informações valiosas para você que é condômino. Assista o vídeo até o final, tá certo? Porque nós trouxemos informações de muita qualidade aqui. Realmente, são 30 minutos e uma espécie de mentoria, de consultoria. A gente vai abrir a cabeça aqui de vocês sobre inadimplência e eu tenho certeza que vai auxiliar vocês aí na sua vida, no seu cotidiano. Então assista o nosso vídeo e nos acompanhe nas redes sociais. Fala, vizinho! Bem-vindo ao nosso canal. Hoje aqui nós iremos falar sobre inadimplência, um dos grandes problemas de condomínios. E aqui vai ser um espaço hoje que nós vamos debater sobre esses problemas, sobre esse grande desafio. E a proposta aqui é não só trazer o problema, claro, mas trazer a solução de uma forma mais simples, de uma forma mais efetiva. Meu nome é Gustavo. Meu nome é Arthur e a gente vai debater hoje sobre a inadimplência. Vamos lá? Primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, conversar, é sobre os problemas decorrentes da inadimplência. E, sem dúvida alguma, a inadimplência ela atinge a saúde financeira do condomínio. Então, aqui nós estamos falando de despesas, na verdade, de atividades essenciais, né? Serviços essenciais, como água, luz, gás. Porque acaba prejudicando todo mundo, né? Porque uma pessoa, duas que não pagam o condomínio, a conta fica mais alta para o restante dos condôminos, né? Então, isso é um problema que afeta tanto a administração do síndico, porque vai ficar sem dinheiro em caixa, quanto os demais condôminos, que vão poder ter que tirar do bolso, ou às vezes até aumentar a taxa de condomínio para esses condôminos que vão ter que pagar a conta, né? Literalmente. Porque um condomínio não pode funcionar sem pagar as contas básicas ali, as despesas básicas. Então, se alguns moradores estão inadimplentes, vai sobrar a conta para os outros moradores, né? Tem um caso interessante em que um condomínio, a taxa de inadimplência dele estava extremamente alta. Porque é normal você ter um percentual de inadimplência, né? Isso é normal em todo condomínio, toda empresa, mas ela estava chegando a mais de 30%. Então, assim, tinha casos ali que a água era cortada. Pois é. Então, assim, o risco era muito grande. O gás era cortado. E essa situação evidenciou ainda na pandemia, né? Eu vou até pegar um gancho aqui para a gente poder debater rapidinho sobre o fundo de reserva, né? A gente viu na pandemia agora tanto que é importante você ter um fundo de reserva, porque muitas pessoas perderam o emprego, né? Muitas pessoas perderam o trabalho, que eram empresários, às vezes as empresas faliram e não tinham condições de pagar a taxa de condomínio, né? Então, os condomínios que tinham um fundo de reserva conseguiram lidar bem com essa situação. Mas os condomínios que estavam no limite ali, trabalhando sem fundo de reserva, teve que aumentar as taxas dos demais moradores e fazer essa cobrança, que às vezes é uma cobrança muitas das vezes demorada, né? É verdade, realmente. E o fundo de reserva, você tocou num ponto interessante, porque é para despesas emergenciais. Exatamente. Você tem que estar com a vida redonda, né? A vida financeira redonda, bem encaixadinha. Então, assim, já é uma dica para a gente. Se você é síndico, assumiu o condomínio agora, né? Ou se você está durante o seu mandato e viu que não tem fundo de reserva no condomínio, já faz a preparação agora, faz uma assembleia, marca uma assembleia, faz uma votação, já faz uma chamada de capital para ter esse fundo de reserva, né? Para situações emergenciais. Esse fundo de reserva, muitas das vezes, ele é disposto na própria convenção. E o que eu queria conversar, já pegando esse gancho, é em qual documento que o síndico, o administrador, o morador, pode ver os encargos moratórios. Quais são as consequências, né, da inadimplência? Porque a inadimplência tem que ter consequência, e às vezes ela é bem pesada. Então esse é um ponto, às vezes assim, entre aspas, positivo, né, para forçar o pagamento das taxas condominiais.
né, que é encargos moratórios. Se você ficar em atraso ou se você fica inadimplente, você vai pagar um encargo alto, um encargo pesado, né? Então, assim, nós falamos de encargo, os encargos que hoje nós temos é o quê? Juros moratórios, né? Devido à inadimplência. Além disso, correção monetária e a multa. Então, assim, Honorários advocatícios. E honorários advocatícios, muito bem lembrado. Então, gostaria de falar aqui agora, de forma bem rápida, sobre cada um deles. Só para a gente poder entender, porque cada um tem suas peculiaridades. Então, são 4, né? São 4. Correção monetária, juros moratórios, multa e honorários advocatícios. Isso. Vamos começar então pelos juros moratórios? Vamos. Eu acho que é até um dos mais interessantes. Sim. Então, os juros moratórios, hoje, o que nós temos visto? Normalmente... Primeira pergunta, tem limitação nos juros moratórios? Esse é o ponto mais interessante. Olha, o que nós estamos percebendo aí? O que o Código Civil nos diz, né? Que caso não haja previsão expressa na convenção, que é o documento que regula, né, as relações no condomínio, o condomínio tem que aplicar 1% ao mês. Mas se o condomínio dispor, ou trazer na sua convenção um percentual maior que 1%, por exemplo, 2%, 3%, é legal. Olha só, eu já vi casos em que o judiciário entendeu como legal a aplicação de juros moratórios de 10% ao mês. 10% ao mês? 10% ao mês. Que isso, é muito pesado. Eu, particularmente, também... E o judiciário chancelou. O judiciário chancelou. Claro que cada caso é um caso. O judiciário chancelou. E muita gente pensa que tem essa limitação de 1%, né? Mas nesse caso, o juro tem que estar previsto na convenção. Tem que estar previsto na convenção. Não pode ser uma assembleia que os condôminos reúnem e estipulam aquela taxa de juros. Ficaria discutível ali. Ficaria, porque poderia ter sido uma assembleia, mas com o propósito de alterar a convenção, né? Sim, eu acho que seria o correto, até porque questão de quórum, né? Quórum qualificado. Um quórum qualificado aí de 2/3 para alterar a convenção. Então, o importante é que realmente preveja na convenção do condomínio, né, essa questão dos juros moratórios maiores do que 1%. Maiores que 1%. Porque senão a regra vai aplicar 1%. Exatamente. E no meu ver, é uma forma muito boa, primeiro, para você estimular a inadimplência. Então, se o condomínio tiver um problema, uma das alternativas é o quê? Aumentar os juros moratórios. Claro que eu não acredito que seja melhor, mas uma das alternativas é aumentar os juros, porque você vai passando de 2, 3, meu amigo, vai ficar um bolo muito alto. Nesse caso, o que você viu de 10% ao mês deve ter ficado... Não, ele, assim, o condomínio estava inadimplente desde 2019 e a taxa já era uma taxa mais alta. A diferença entre 1% e o percentual fixado de 10% estava dando quase R$200 mil de diferença. 200? 200 reais. E o problema é que a gente vai chegar lá, mas o problema é que o imóvel ele é garantidor da dívida, né? Exatamente. Tá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Além dos juros, então, a gente tem também a correção monetária, que é nada mais do que você corrigir a moeda pela inflação, tá certo? Você aplica aí índices de correção que nós temos, INPC, IPCA. Exato, aí vai depender da convenção, ela pode trazer, ou se não, os mais comuns é o IGPM, o IPCA, o INPC, e se for judicial, o índice adotado pelo próprio tribunal. Por exemplo, aqui no nosso caso, é o do TJ, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, correção monetária, juros, que a gente já viu. Então, a multa. A multa, outro interessante. Pode aplicar a multa de 10% sobre o débito? Hoje não. Hoje não pode. Hoje o nosso Código Civil, ela limita a multa a 2%. E aí, outro ponto interessante, porque tem condomínios que foram constituídos antes da vigência do nosso Código Civil. O nosso Código Civil de 2002. E você pode perceber que às vezes tem convenção que traz multa de 20%. Aí a dúvida fica, Gustavo, eu posso ou não aplicar? Aplico 20% estabelecido na convenção ou os 2% do Código Civil? Essa é uma questão interessante. Isso é interessante também. E assim... Porque antes, o que
pelo que eu vejo agora, né, porque essa multa de 2% também segue muito o Código de Defesa do Consumidor, que também estipula multa de 2%. É no mesmo patamar, não é a mesma origem, mas é o mesmo patamar ali de multa. Porque antes a multa era para você inibir a pessoa de ser inadimplente. Então, pelo que eu vejo, às vezes é melhor você estipular os juros para poder fazer essa inibição, né? Porque a multa, sim, primeiro que agora você tem que respeitar os 2%. Então, mesmo que se tiver estabelecido na convenção, vai ter que ser respeitado os 2%. Só que 2% de multa é basicamente para mim irrisório. É muito Isso pouco. não desestimula a inadimplência. Então, na verdade, tem que focar nos juros mensais e estipulados na convenção. Esse, sem dúvida alguma, é o melhor caminho. Certo. Sem dúvida. Então, correção, juros e multa. E o quarto são os honorários advocatícios. Né? Quando você contrata um escritório, você contrata um advogado para fazer a cobrança desse débito. E esses honorários, normalmente, eles giram em torno de 10% a 20%. Normalmente, 20%. É o que eu tenho visto aí Na maioria dos maioria casos. das convenções. Ou as convenções não trazem um percentual, ou quando elas trazem é 20%. E aí tá. É muito importante a convenção trazer essa previsão de pagamento de 20%. Porque em caso de uma inadimplência e a gente tiver que judicializar isso, você tem um respaldo já na própria convenção para fazer essa cobrança. E outra coisa também, né? Porque quando você contrata um advogado, você tem que pagar os honorários dele. Se você não estipula que vai ser o devedor que vai pagar, quem vai pagar vai ser o credor. Então você vai ter que tirar, às vezes, 10%, 20% do débito para pagar os honorários do advogado, se não estiver estipulado esses honorários na convenção. Né? Então, a própria condomínio que vai ter que tirar do valor que ele deveria receber para pagar o serviço do advogado. Quando, na verdade, tem que ser o devedor que tem que pagar os honorários do advogado. E aproveitando que a gente está já finalizando essa questão dos encargos, tem duas formas de cobrança, né? Cobrança extrajudicial E a judicial. Então, assim, eu vejo, é muito importante um condomínio, principalmente aquele condomínio de grande porte, de muitas unidades, ter uma assessoria de uma cobrança extrajudicial. E é bom também você ter um padrão de cobrança, né? Você pegar aí a quantidade de dias de inadimplência, enviar uma notificação que está inadimplente, com 15 dias, ou com menos, com 5 dias já envia uma mensagem. E aí você faz essa cobrança extrajudicial, seja por uma assessoria especializada, por um advogado, ou mesmo o próprio estrutura ali, se o síndico tiver uma estrutura que ele consiga fazer essa. Eu não indico, né, o síndico assumir mais essa responsabilidade, porque é bom que o síndico foque na gestão e não nessa cobrança. Então, é melhor que ele passe para uma administradora de condomínio, ou passe para um advogado, ou para uma pessoa especializada em cobrança extrajudicial, né? Mas tem um padrão ali, 5 dias de inadimplência, primeira notificação, 15 dias, segunda notificação, no 16º dia já manda para uma assessoria ou para o escritório de advocacia, e aí já faz outros trâmites. Você tocou em 2 pontos aí que eu também concordo demais. O que a gente percebe? Primeiro, o síndico que efetua essa cobrança, claro, condomínios pequenos, 6, 9, 10 unidades, é o síndico que vai fazer, né? Porque não vai compensar e transferir muitas das vezes essa cobrança extrajudicial. Sim. Mas um condomínio maior, não adianta. Os condôminos levam isso para o lado pessoal. Sim. Então, assim, o fato de você transferir para uma terceira, para um terceiro especializado, nossa. E esse ponto é importantíssimo, porque outra coisa que você já puxa o gancho é o seguinte, o síndico ele pode dar desconto? É um outro ponto aí bem polêmico. É um outro ponto sensível e bem polêmico. O síndico, como representante do condomínio, ele pode chegar para o condomínio A e dar um desconto de 20%, 30% nos encargos para ele, e chegar no B e dar 15% ou não dá, vai ficar essa questão subjetiva, discricionária. Isso ele tem que tomar bastante cuidado. A gente não tem uma resposta 100%, né, exata para esse tipo de questão, porque pode ser que dependa do entendimento do julgador. Mas um pensamento cauteloso é que o síndico, ele não... Até é importante ele terceirizar essa cobrança para ele tirar da pessoa dele essa questão de dar desconto, não dar...
Porque se o síndico der desconto e um condomínio questionar isso na justiça, pode acabar sendo responsabilizado o síndico por causa disso. Pode ser. Né? Ou ele deveria levar essa questão em assembleia, no mínimo, para poder fazer essa votação de dar esse desconto, de tirar alguns encargos de determinado condomínio. Essa é uma situação sempre muito delicada, né? Porque... às vezes, se você não dá desconto, a pessoa não paga. Exato, isso mesmo. E a outra questão para mim é a questão do desconto. Tem condomínios que trazem de forma expressa na convenção que o síndico ele não pode dar desconto de encargos. A convenção traz isso de forma expressa, ou seja, nessas situações, neste tipo de condomínio, digamos assim, sem dúvida alguma, não dê desconto, porque senão ele vai ter problemas com as contas dele. Então, assim, a gente orienta que não seja feito, né? Mas caso... os casos ou leve para a Assembleia, mais específicos, leve para a Assembleia, né? Ou o Conselho Fiscal, entendeu? Tem que trocar, tem que ser uma decisão conjunta. O Conselho Fiscal nessa hora é bem importante, porque você divide responsabilidades. Exatamente. O que a gente não orienta é o síndico ele absorver toda essa responsabilidade, né? Fazer isso por si só. E o que a gente tinha falado a respeito da notificação, eu já quero também aqui trazer uma questão muito importante, né, que é a prevenção. O que acontece? Quando você vai assumir uma sindicância, quando você vai virar síndico, ou você que está chegando agora é síndico, o que a gente indica fazer? A gente indica você como síndico fazer uma preparação, pegar documentos de todos os condôminos. Primeiro, matrícula de cada imóvel. É importantíssimo o síndico ter a matrícula, porque você vai cobrar de quem? Você cobra do inquilino ou você cobra do proprietário? Mas você tem que saber quem que é o proprietário, você tem que saber quem que é o dono do apartamento, ou quem que é o dono da unidade. Então, o único jeito de você saber é você tendo a matrícula do imóvel. Então, primeiro ponto, o síndico, tenha isso em mente. Quando você assumir a sindicância, já pegue, tenha um rol, já tenha uma lista, já tenha uma base de dados. Já pegue a lista, a matrícula de todas as unidades para você saber exatamente quem é o proprietário de cada uma. E sempre que alterar o morador, você peça o contrato de compra e venda, peça o contrato de locação, peça uma matrícula atualizada, sempre tenha a sua base de dados sempre atualizada ali. No combate, digamos assim, à inadimplência, duas coisas é muito importantes. Primeiro, é você justamente padronizar, como você trouxe mais cedo. Tem que padronizar, tem que estar em cima, isso é muito importante, isso faz toda a diferença. E o segundo é justamente essa base de dados. Que tem situações, às vezes, que tem um condomínio inadimplente, mas o condomínio não tem nenhum contato dele. Exatamente. Então, assim, como? Então, o que é importante também? Faz um termo, pede para o proprietário assinar um termo com o nome, qualificação e quais os meios de contato. WhatsApp, e-mail, contatos de parentes próximos, de pessoas que possam ser contactadas. Inclusive, esse termo a gente pode disponibilizar para o pessoal. Podemos sim. A gente pode fazer um modelo desse termo e disponibilizar aqui nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Então, você tendo o e-mail, o WhatsApp, e a pessoa autorizando, o proprietário autorizando, toda a comunicação que você der para ela naquele e-mail vai ser válida. Inclusive, você consta uma cláusula que qualquer alteração que tiver ou que o e-mail for cancelado, ele deve avisar o condomínio, sob pena de ser válido aquele meio de comunicação. Então, assim, você já vai estar facilitando demais, né, a cobrança, o envio de notificações, até, às vezes, eventualmente, multas que forem aplicadas, né, que a gente também vai tratar nas nossas redes sociais sobre isso, né, mas é importante demais você ter essa base de dados atualizada, a matrícula, o nome, o endereço, os meios de contato, contatos de pessoas próximas, porque muitas das vezes é difícil você até chegar, às vezes a pessoa falece, o proprietário. Realmente. E aí como é que você faz a cobrança? Né? Aí já complica mais, você tem que notificar os herdeiros, os sucessores, né? Então... Um documento também que eu acho que vai ajudar bastante nossos alunos aqui é uma notificação. Nós iremos disponibilizar também uma forma, um modelo de notificação de cobrança extrajudicial. E aí você pode fazer por e-mail, por correio, por WhatsApp. Isso
para facilitar, né, a cobrança. Exatamente, porque é importante que você tenha formalmente que você tentou essa notificação, que você tentou esse contato, né? É importante. Então, você pode evitar o judiciário uma cobrança extrajudicial, sem dúvida alguma. O melhor é sempre evitar o judiciário. Sempre. Né? O judiciário é a última alternativa. Tá? Então, assim, mas falando de judiciário aqui, a partir do momento que chega no judiciário, uma dívida de condomínio, certo? E a pessoa não está conseguindo pagar ou por algum motivo não quer pagar, tá? Então está inadimplente com aquele valor. E já cobrou extrajudicialmente, já notificou, já citou, e o condômino ainda se recusa a pagar, causando prejuízo para os demais condôminos, aumentando os encargos dos demais condôminos. E esse condômino não tem nenhum bem no nome dele, mas tem essa unidade no nome dele, que é o único bem, que é onde que ele mora, a residência familiar, o bem de família que a gente diz. E aí, essa unidade ela pode ser penhorada? Quando a gente fala de condomínio edilício, né? E aí, condomínio edilício aqui, condomínio de apartamentos, né? A gente pensa que um condomínio vertical, apartamentos. É muito bom, digamos assim, você fazer a cobrança judicial. Porque você tem a certeza de que você vai receber aquele débito. Que a unidade responde pelo próprio débito. E é uma das exceções, né, do bem de família. Exatamente, porque existe uma lei, tá, que ela trata sobre o bem de família. O que é o bem de família? É a casa de propriedade daquele devedor e que o credor ele cobra desse devedor e o único bem que existe, o único patrimônio do devedor é aquela casa que ele reside. Normalmente, esse bem ele é protegido por praticamente quase todos os tipos de cobrança. Então, mesmo que você esteja devendo aí 100, 200, 500 mil, 30 mil, qualquer... E o credor ele vai penhorar a sua residência, se é a sua única residência e é o lugar que você mora, o credor não pode penhorar. Então, o bem de família ele é protegido pela lei. Com exceção da taxa de condomínio. Exatamente. Nesse caso, o bem de família não é protegido. E tem uma lógica legal, né? Tem uma lógica social para isso. Que é, naturalmente, a taxa de condomínio, ela não é renda. Ela é taxa de manutenção. Então, o propósito é você pagar despesas básicas, despesas essenciais. Então, a gente está falando aqui de água, de gás, de energia, de funcionários. Então, é para isso, essa é a ideia. Exatamente. Você está em condomínio. Você está com outras pessoas. Você não pode prejudicar as outras pessoas. Isso mesmo. Então, nesse aspecto, por mais que demore, a gente sabe que vai receber. Então, a dívida de condomínio, apesar dela demorar, às vezes, por meio judicial, ela é boa porque você tem uma certeza de que vai receber e com os encargos ainda você vai receber a mais. E aí que tá. Assim, a gente sabe, né, que pode ocorrer situações na vida de reveses financeiros, mas o judiciário, ele já é um pouco, ele é moroso, ele é demorado. Então, assim, só que a demora do judiciário é muito cara. A gente fala que o juros de justiça é muito caro. Isso, o devedor, vira depois algo quase que impagável. Então, assim, a gente fala, o condômino inadimplente, tente negociar, porque os encargos depois que vão ser acrescidos ao débito original não compensa. Não compensa a demora, não compensa, sem dúvida alguma. E também o síndico não pode demorar muito para fazer essa cobrança, porque às vezes o valor da dívida ultrapassa o valor do bem, né? Então, a gente já viu casos aí de condômino. E outra coisa, tem a questão da prescrição também. A gente já viu casos aí de síndico que demora às vezes 8 anos para poder começar a cobrar os condôminos. E aí parte da dívida já prescreveu já. Então você vai conseguir cobrar só os últimos 5 anos ali, né? Isso mesmo. Então tem que ficar atento. E uma questão, quando você compra uma unidade e essa unidade está com débito, de quem que é a responsabilidade? Olha, eu quero até trazer um caso aqui como exemplo. Primeiro, falar da responsabilidade é uma responsabilidade própria do terreno que a gente fala, né? Porque a taxa de condomínio, a responsabilidade, a despesa, ela é vinculada ao imóvel e não à pessoa. Então, quando a pessoa adquire um imóvel, ela adquire também toda aquela responsabilidade. Então, por isso que a gente fala, você vai adquirir um apartamento, uma unidade, um condomínio, a primeira coisa que você tem que solicitar uma certidão negativa de débitos condominiais. Tem que já entrar em contato com o síndico
já pedir para ele, e aí, síndico, quais são os débitos dessa unidade, né? Ou com a administradora de condomínio. Tem um caso que eu participei de uma assembleia uma vez, e ali houve um erro de cálculo de taxa de condomínio, porque a cobrança ali era feita por unidade, só que na convenção determinava que era feita por fração ideal. E olha só, foi feito um reajuste, teve que fazer um reajuste nos últimos anos. Tinha pessoas que tinham débitos e tinha pessoas que tinham crédito. E aí foi muito engraçado, assim, engraçado agora a gente refletindo, falando, que o condomínio lá falou assim, eu acabei de comprar um apartamento, eu sou responsável. E eu falei assim, ó, Sim. infelizmente, você é responsável por um débito, mas eu não dei origem a esse débito, mas ele está vinculado à unidade. É a natureza do débito, né? Exatamente. Então, até por isso que é bom também, quando a pessoa fala assim, mas a unidade, ela garante o pagamento, mas essa unidade, ela é alienada fiduciariamente com o banco. Mas se essa pessoa não pagar e for para penhora, o banco vai poder entrar nessa dívida, porque ele vai poder antecipar e também ser o credor, e ele vai ser o responsável pelo pagamento também. Se o banco tomar, entre aspas, se ele pegar essa alienação, porque quando é alienado fiduciariamente, fica essa garantia para o banco, e o banco assumir a unidade, o banco ele é responsável pela taxa de condomínio. Então, de uma forma ou de outra, tem que pagar. Alguém tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta. Que seja a pessoa que vai comprar o leilão. Se essa unidade vai para leilão, por exemplo, pela dívida, o comprador ele vai assumir o débito, é responsável também pelo débito do condomínio. Isso mesmo. E assim, uma das coisas que a gente poderia trazer aqui é a questão do protesto e também da forma de cobrança. Assim, quando a gente fala aqui, parece que até às vezes meio óbvio, né? Mas não é. Primeiro, assim, a questão da forma de cobrança. Tem situações em que o condômino inadimplente ele vira credor do condomínio. Aí você pensa, que loucura, né? Porque ele é inadimplente, só que ele passa a ser credor. Isso porque o síndico provavelmente deve ter feito uma cobrança vexatória dele. Por isso, primeira coisa, se o síndico não tem essa segurança, passa por uma cobrança especializada. Mas nessa situação, o que aconteceu? O síndico estava com problema de inadimplência, com o condomínio, e foi lá, ele pregou na porta do elevador os condôminos que estavam inadimplentes. O nome é unidade. O nome é unidade. E aí, naturalmente, o condômino foi lá e processou o condomínio. É isso porque a nossa legislação ela proíbe essa questão dessa cobrança vexatória, né? Por exemplo, antigamente alguém devia para outra pessoa, a pessoa ia lá, contratava uma banda e começava, aqui é devedor para os vizinhos, né? Então, por causa dessas questões, hoje em dia não pode mais essas cobranças vexatórias, apesar de ser muito complicado, né? Quando alguém te deve ser muito ruim, mas que seja ruim, mas tem que tomar cuidado. Tem critérios, né? Tem critérios. Numa assembleia, por exemplo, sempre mencionar a unidade, né? Ter muito cuidado, não falar nomes, não colocar nomes em grupos de WhatsApp, por exemplo. E numa assembleia, assim, quando for uma prestação de contas e alguém questionar essa questão das unidades, claro que na sua prestação de contas vai estar relacionado à unidade, né? Mas você tem que tomar cuidado em tornar isso público, né? A forma como você torna. E a questão do protesto que você mencionou? O protesto é uma alternativa excelente de estimular, forçar o condomínio adimplente a acertar o débito. Por exemplo, aqui em Uberlândia, o protesto virou literalmente uma mão na roda para credores, porque você não tem mais o custo com os emolumentos. E em Minas, né? Em Minas, exatamente. Uberlândia e Minas Gerais. Isso aí realmente é excepcional. Então, quem paga é somente o devedor quando vai pagar. O credor não tem mais custo para poder protestar. Porque o protesto ele tem um efeito muito negativo para a vida do devedor. Né? Não, acaba com o crédito, acaba totalmente com o crédito dele. Então, assim, não consegue financiar um carro, financiar uma casa, às vezes não consegue nem mesmo ser fiador ou fazer um contrato de locação de imóvel. Hoje as pessoas são independentes do crédito. Né? Então, o protesto é uma excelente alternativa. O que a gente mais vê são empresas que investem nesse tipo de análise de crédito. Então, se você tem um protesto no seu nome, você fica totalmente travado. Totalmente travado. Então, realmente
ótimo meio de coercitivo. E assim, para a gente finalizar, eu estava vendo que tem empresas agora que essa empresa ela assume o pagamento das taxas de condomínio, faz um deságio, né? E ela garante o pagamento ali, por exemplo, um condomínio que arrecada 40 mil todo mês, certo? Essa empresa, ela assume o compromisso de fazer a cobrança dos condôminos, emitir os boletos, os condôminos inadimplentes, ela vai fazer a cobrança e ela garante para o condomínio ali, por exemplo, 36 mil todo mês. Então, faça chuva ou faça sol, o condomínio ele vai receber os 36 mil. E a empresa vai ficar com o crédito dos 40 mil para fazer a cobrança dos condôminos. É uma ótima alternativa também. Alternativa. Claro que a empresa ela vai fazer uma análise, né, do histórico de adimplêmento, de pagamento daquele condomínio, mas um síndico que não queira ter dor de cabeça e queira contar com aquele dinheiro todo mês, é uma possibilidade, né, de... A gente orienta que esse tipo de proteção, digamos assim, ela seja aprovada em assembleia. Isso é importantíssimo. Seja aprovada em assembleia. Mas eu vejo muitos condomínios, também é uma forma de gestão, né? Sim. Que nessa situação fica extremamente satisfeito, porque essas empresas, elas garantem muitas das vezes não só as despesas ordinárias, mas as extraordinárias. E deixa o síndico deitar no travesseiro. Ele pode trabalhar, você vai saber ali que as despesas vão ser pagas. Os projetos do condomínio serão realizados e não vai ter problema de inadimplência. Mas é bom que sempre que o síndico tome todas as precauções formais, né, de convocação de assembleia, principalmente despesas extraordinárias. Então tem que seguir a gente aqui também, que a gente vai dar todas as informações e dar o caminho das pedras, né, para você que é síndico, tomar todas as decisões de forma consciente e correta, de acordo com a lei. Então nós encerramos aqui por hoje o nosso tema, o nosso debate. Eu acredito que foi muito interessante. Muito produtivo. Acrescenta muito aí para a vivência dos condôminos, dos síndicos, administradores, presidentes. E conte conosco, então. Nós vamos prosseguir. Teremos muito mais matérias, muito mais debates, teremos entrevistas. Então, continue nos seguindo, mande suas dúvidas e, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Nós estamos aqui para poder ajudar vocês, né, para a gente poder criar esse movimento, porque a questão da sindicância não é uma questão simples. Né? Você tem que ter as informações. A partir do momento que você tem as informações, que você tem o conhecimento, fica muito mais simples. Nós estamos aqui com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, para ajudar o que a gente conseguir vocês, tá certo? Então, continue nos seguindo, mande suas dúvidas, que a gente vai trazer mais informações para vocês, tá certo? Um abraço e muito obrigado.